se trata de segurança no trabalho e hoje nós recebemos aqui o engenheiro de segurança no trabalho, Renan Araújo Santos, que é da RA Soluções, para mais um pouquinho de reflexões nesse momento tão importante, né, Renan? Seja bem-vindo à Voz do Povo, bom dia. Perfeito, bom dia, Rádio Ouvinte, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre Abril Verde, a importância da segurança no trabalho na nossa região e principalmente no nosso estado. Perfeito, vamos falar então desta campanha, o que ela significa para quem atua no setor, Renan, e para o empresário em si. Perfeito, ela expõe os números relativos ao acidente de trabalho. O que a gente quer dizer hoje? Em média, acontece um acidente de trabalho por minuto no Brasil. Em casos mais graves, nós chegamos a cada 3 horas e 33 minutos um acidente fatal, um óbito. Dá para dizer que é crítica essa situação. Perfeito. Estimando uma jornada de trabalho de média de 8 horas por dia, nós temos aí, em média, 2 pessoas perdendo a vida vítima de acidente de trabalho por dia no Brasil. É um número alto. 2 pessoas por dia. Em média, 2 pessoas por dia. Nós estamos fora dessa realidade aqui em Sorriso, pelo seu olhar, ou não? Não, os dados mostram que contribuímos bastante para esse alto indicador. Infelizmente. Perfeito. E o que acontece? Em média, os acidentes nas operações de armazenamento de grãos, silos, armazéns, situações como essas, o Estado representa um grande número elevado de ocorrências que resultam em óbito. Infelizmente, são talvez dos mais graves este tipo de acidente, é isso? Perfeito. E é uma principal atividade que move a nossa economia. Exato, é o motor do nosso fator econômico aqui, né? Perfeito. E esse aumento do número de acidentes, principalmente em nossa região, ele acabou causando, obrigando o Ministério do Trabalho a olhar isso de modo mais crítico e centralizado. Por mais isso, de perto. Perfeito. Depois disso foi criado agora a Gerência Regional de Sinop, onde nós temos uma base do Ministério do Trabalho em Sinop, pela primeira vez. Coisa que não havia antes. Coisa que não havia. Então, o que acontece? Uma fiscalização, uma situação bastante irregular, ela demorava dias até meses para ser fiscalizada. Hoje nós temos essa fiscalização aqui ao nosso lado, num raio de 100 quilômetros, que pode acontecer em horas ou dias. De repente, pode chegar de repente. Eles não mandam um aviso que estão indo fiscalizar. Não mandam aviso e é uma fiscalização, não é uma instrução. Então ele vai para verificar o cumprimento da legislação. E a informação quentinha que eu tenho para dar para o nosso rádio ouvinte é que nesse momento está tendo uma fiscalização do Ministério do Trabalho em Sorriso. Olha aí, então não é uma realidade para daqui não sei quando, né? Que existe aí com relação a algumas normas, novidades, o povo pensa, vai ser depois, eu vou ter tempo para me organizar, não é assim. Perfeito, na hora. E o que acontece? No momento, num processo de fiscalização, é assim como você é parado pelo guarda de trânsito. Você para, apresenta os documentos, aí se você não tem, você vai ter que providenciar os documentos e vai ter o processo de multa, guincho, demais ocorrências em cima disso. Então, não espere chegar a fiscalização para você atender a normativa. Porque quando ela chegar, você vai ter que fazer as mesmas obrigações, além do pagamento das multas e indenizações. Que vai acabar ficando muito mais caro. Perfeito, fica mais caro. E com o Ministério do Trabalho aqui ao lado, vamos dizer assim, eles podem, ao avaliar a tua empresa, enxergar uma situação de risco grave e eminente. O risco grave e eminente, ele configura uma paralisação, famosa interdição das operações da empresa. Perfeito. Aí o prejuízo se multiplica, hein, Renan? Perfeito. Daí as operações só voltam a partir do momento que eles avaliarem e garantirem que é segura. Hoje, pela experiência que eu tenho, a partir do momento que você sofre um processo de interdição, você demora ali de 15 a 20 dias para você conseguir reestruturar a liberação, reabrir a empresa, a reestruturação, os protocolos, os tempos de resposta, tempo de defesa. Então é algo bastante alarmante. Tem uma outra questão também, Renan, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre escravidão. Ainda temos isso? Perfeito. É um ponto bem interessante a ser debatido. Ainda existem situações análogas à escravidão. Perfeito. Existe um levantamento que é feito no Brasil todo, é chamado Lista Suja, do Ministério do Trabalho. Ela foi criada com o intuito de fazer um controle, um registro das empresas que têm situações com trabalhadores análogo à escravidão, perfeito. No estado, nós temos 11 empresas cadastradas nessa lista, sendo 2 empresas de Sorriso. 2 das 11 do estado estão em Sorriso. Perfeito, 2 empresas. É lamentável isso, né? É lamentável.
que acontece? A partir do momento que é detectadas irregularidades, existe todo um processo administrativo e essas empresas entram nessa lista, tem um bloqueio de crédito financeiro, principalmente o BNDES acaba suspendendo parte de linhas de crédito dessas empresas e essas empresas ficam lá por 2 anos. A partir do momento que elas não têm um processo de reincidência novamente... Libera da lista. Libera da lista. E essa lista já teve nomes conhecidos. Por exemplo, como a nível nacional, JBS, BID, cantor Amado Batista, uma das propriedades dele também foi encontrada. Então, entrar nessa lista não é um... Não é legal. Não é legal e principalmente eles focam em sujar o nome da empresa, por isso que é importante evitar, não é? É evitar isso, é possível evitar isso, né? Perfeito. Existe todo um planejamento, né? Eles olham muito essas questões de acesso à água potável, a banheiro, hoje o acesso até com a internet, a distância que os trabalhadores estão da pela cidade. Comunicação com a família, no caso, não Perfeito. é? São questões que envolvem o humanitário também, né? Também. E o Mato Grosso ele acaba sempre aparecendo nessa lista devido à imensidão do estado. Continental, de fato, Continental, verdade. assim, Mato Grosso, Pará, ele acaba ficando bastante porque assim a gente tem regiões muito isoladas. Remotas, de fato. Perfeito. Né? Renan, eu queria que você falasse um pouco das consequências de quando não se cumprem essas obrigações, que tem legalização para tudo, né? Existem normas regulamentadoras para toda essa questão da segurança no trabalho. E elas têm, quando não cumpridas, consequências tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Perfeito. Vamos falar de um acidente. Aconteceu um acidente, nós temos a questão do trabalhador. O trabalhador ele sofre o dano físico, pode ser uma lesão permanente ou temporária, e isso aí é questionado e discutido depois em ações trabalhistas, que eu acho que é o que o empresário aqui de Sorriso mais conhece, Sim. Ação trabalhista. Mas, porém, a gente tem mais 2 pontos importantes. Nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, esse que eu já citei, que ele vem e fiscaliza. Agora mais de perto, com o Sinop aqui do lado, né? Ele lavra os autos de infração, que são as multas e tal, e pode determinar a interdição da empresa até que seja normalizada a situação. E a terceira via dessa história é o Ministério Público do Trabalho. Também existe uma base em Sinop, uma vez que é entendido que existe um dano coletivo aos colaboradores, o Ministério Público do Trabalho entra em ação, notifica, investiga, e ele pode sugerir um TAC, o famoso termo de ajuste de conduta, ou, caso não seja um acordo, uma ação civil pública, a caráter indenizatório, que é quando ele entra com uma ação judicial mesmo e acaba contra a empresa para que a empresa se explique, né, em função dessas irregularidades. Vale destacar que, no geral, quando estes órgãos estão atuando, trata-se de ações incondicionadas, ou seja, não é preciso que haja uma queixa formal de um trabalhador para que aconteça essa intervenção. Não é possível que haja essa queixa. Geralmente as ações elas são feitas de modo estratégico. Então a gente tem programas nacionais de trabalho escravo, Programa Nacional de Proteção ao Trabalhador. Mesmo, Isso, né? em algumas situações, e tem as situações pontuais, onde já aconteceu o acidente. Ou seja, se nessa empresa já aconteceu um acidente, é possível que você seja investigado para que esse acidente não se repita com outro colaborador. Perfeito. Para a gente fechar, então, o recado nesse momento para quem está nos ouvindo seria qual, Renan? Prevenir nunca deixou de ser uma opção. Ela é uma realidade, é uma necessidade. Hoje nós temos os trabalhadores, as pessoas, todo mundo tem acesso a um celular. Então uma foto, uma denúncia, acaba gerando uma fiscalização que vai gerar situações complicadas. Então o mais importante é tentar manter tudo, ou quase tudo, dentro de ordem para a gente estar evitando esses problemas e protegendo os trabalhadores, as pessoas que trabalham conosco. Perfeito. A RA Soluções está aí para tirar as dúvidas também, né? Você quer deixar algum contato para quem de repente queira falar contigo? Tem o meu Instagram lá, RA Soluções Empresariais. Sempre que precisar, estamos à disposição. E é um prazer estar aqui conversando com vocês e com você, Rádio Ouvinte. Obrigada. Nós aqui agradecemos, engenheiro de segurança no trabalho, Renan Araújo Santos, da RA Soluções. Na dúvida, entra lá, @RA Soluções, para você pegar mais informações e conversar com o pessoal também. Eu vou para o intervalo, produção, jogo rápido. Daqui a pouquinho tem Acesa aqui nos estúdios, né? Que tem uma exposição chegando aí. Citaram aqui empresas de fora que não respeitam normas de direitos do trabalhador, como feriados, domingos, horas extras e condições de trabalho. Como resolver isso? É justiça do trabalho isso aqui, né, Renan? Isso.